vida. Boa noite a todos. Estamos nós aqui ao vivo, conforme prometido. Tá certo. Tudo bem com vocês, gente? Deixa eu botar aqui o microfone. Bom, em primeiro lugar, eu quero desejar a todos, hoje é sábado, né? E eu sei que de sábado muitos estão em outras atividades, né? Mas depois vão assistir esse vídeo aqui. E eu quero desejar a todos a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aonde você estiver nesse momento, tá ok? Como eu tenho muitas pessoas que me seguem, né? Seguem os meus grupos, que seguem todo o meu trabalho que eu faço. Eu tenho muitas pessoas, muitos irmãos que ou está na tua casa, ou tá lá no asilo, ou está no hospital. Muitos, hein? Tá ok? Muitos. Em hospitais, está lá com o celularzinho. Eu tenho irmãos que estão na penitenciária, na cadeia, que também acompanha. E até pessoas que moram nas ruas também tem o seu celularzinho lá também. Fala essa moça, eu tô aqui, vai ser frio aqui, ou eu tô aqui no meu barraquinho aqui, eu tô vendo o senhor aqui, como é gostoso ouvir o senhor, as mensagens que o senhor passa. Então a gente alcança muita gente, né? Então, aonde chegar nesse momento desse vídeo, eu quero que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no teu coração. E quero também, eu digo quero porque eu quero, não é que eu desejo, eu quero que o amor de Maria de Nazaré, também esteja no teu coração. Gente, eu para me gravar ao vivo nem sempre é muito fácil, porque vocês sabem que como eu moro sozinho com a minha mãe, então ela tem os seus problemas mentais e me dá bastante trabalho abençoado. E eu só posso assim ficar um pouco mais à vontade para poder vir até vocês quando ela está sob o efeito dos remédios, está em sono, está no sono, né? Então aí eu posso ficar um pouco mais com vocês. Mas se de repente acontecer e eu tiver que interromper um pouquinho aqui, eu vou tirar o microfone e se eu ouvir algum barulho lá, eu vou dar uma corridinha lá. Olha, gente, é o seguinte, eu sempre digo a todos vocês, eu sou o tipo de pessoa que eu gosto de ser, eu vou trocar de óculos aqui, me dá licença um pouquinho, eu gosto de ser transparente nas coisas que eu faço e que eu falo, né? E do meu jeitão bem simples e bem humilde. Desculpe que eu passe, que eu estou lendo um comentáriozinho aqui, tá bom? Então é o meu jeito, eu não gosto,
não é que eu não gosto, mas eu não acho legal ficar usando palavras difíceis, meio complicadas, criando frases difíceis, porque o alcance do nosso grupo, Diálogos Espíritas, e no Facebook e também no canal do YouTube, vai muito longe, né? Então a gente está junto com pessoas de todos os níveis sociais, todos os níveis de instrução, alguns nem sabem ler, né? Não tem aquele português bonito, com palavras que às vezes a pessoa olha ali, eu estou lendo essa palavrinha aqui. Mas o que quer dizer essa palavra que o Maciel falou ali? Então eu não vou fazer isso. Eu nunca faço isso em todos os meus vídeos, né? E eu quero deixar claro uma coisa a todos vocês. Eu estou gravando esse vídeo aqui para a gente ficar um pouco junto. Eu vou passar algumas experiências minhas para vocês, eu vou ler algumas mensagens, e quem puder fica aqui comigo, quem não puder não fica, não tem problema, assiste depois, né? Mas eu quero chegar até vocês, como eu sempre digo, de uma maneira respeitosa. Meus irmãos, minhas irmãs, eu ofereci a vocês a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a todos, não ofereci, tá? Vocês têm que fazer a mesma coisa, sempre oferecer a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, porque quando nós oferecemos a paz de Jesus, essa paz volta para a gente, tá bom? Tem gente que fala, mas você fala tanto de Jesus, né, de uma maneira como se você conhecesse Ele, como se você estivesse sempre com Ele. Pois eu conheço Jesus, eu estou sempre com Jesus, porque Jesus sempre está comigo, né? Às vezes, nas minhas orações, quando eu faço para mim mesmo, nas minhas orações particulares, e quando eu faço para as pessoas que nos procuram, que pedem auxílio, eu sinto a presença de Jesus. Você também sente a presença de Jesus, se você quiser. Você sente a presença de Jesus. Como que Jesus se apresenta a nós? Porque teve gente que já falou, você acha que Jesus vai estar aqui na terra, aqui do meu lado, ou do lado daquele fulano? Sim, ele vai estar, porque ele prometeu isso. Está no Evangelho, né? Como? Através das suas inúmeras falanges de espíritos iluminados, espíritos evoluídos, espíritos bons, que estão aqui na terra, aqui, fazendo parte do nosso dia a dia. E eles nos ouvem e levam um recadinho para Jesus. Aí os espíritos, é sempre do meu jeitão, eu gosto de falar tudo, né? Bem simples. Aí o espírito de luz, ele vê lá, a Maria, nossa filha, está pedindo uma ajuda. Ela está desesperada, a irmãzinha Maria. Ele fala com Jesus. Passa a informação para Jesus. Aí Jesus olha, examina direitinho. O que pode dar para Maria, para acalmá-la? Será que é conveniente resolver esse problema, ajudar, curar? Será que é conveniente dar a solução? Ou é necessário que ela fique um pouquinho mais? Mas se for necessário ficar um pouquinho mais, eu vou então, como eu sou bom e misericordioso, Jesus fala, né? Eu vou abrandar o seu sofrimento, eu vou amenizar a sua dor, eu vou mostrar para ela caminhos que ela deve se seguir para encontrar por ela mesma a saída e a solução do problema. Então Jesus está sempre agindo na nossa vida. Então eu sou chato, eu falo, eu amo Jesus, eu gosto de Jesus e Jesus está sempre comigo, porque eu procuro estar sempre com Jesus. Aí não tem coisa mais gostosa, né? Que estarmos com Jesus. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu estava olhando aqui no nosso grupo do Facebook, nas estatísticas, e eles me mostraram uns dados aqui para mim que são muito importantes, muito relevantes, que é o fruto do nosso trabalho. O grupo Diálogos Espírita,
e o canal do YouTube também, o alcance está muito bom. Eu vou mostrar aqui para vocês os países que nós estamos entrando. Aqui no Brasil, nós estamos com 2.800 membros. Em Portugal, Portugal, adoro Portugal, acho lindo Portugal. São 89 membros. Eu não sei se é cidade, se é país. Benin, são 14. No Uruguai, 7. Na Angola, 7. Na Itália, também Itália, um país lindo e maravilhoso, né? São 6. São 6 na Itália. Nos Estados Unidos são 6 também. No Reino Unido, 6. Em Moçambique, 4. Na Nigéria, 4. Na Alemanha, 2. Aí depois vem os outros países que eles já não me mostraram aqui. Me mostraram uma outra estatística que tem 1 membro, tá bom? São outros países. Então você vê a importância do nosso trabalho, né? O nosso alcance, tá bom? Bem, eu vou... Primeiro eu vou pedir desculpa se eu der uma tossidinha, um pigarrozinho aqui. É esse tempo aqui que eu moro no interior, né? Vocês sabem disso, cidadezinha pequena, divisa com o sul do Brasil, e o tempo fica oscilando muito. Aí vem esses barulhinhos na garganta aqui. Eu tô com a minha aguinha aqui na minha canequinha aqui, ó. E vamos molhando a garganta. O nosso grupo Diálogos Espíritas, nosso canal do YouTube, os nossos chats do WhatsApp, entre muitas outras atividades, nós temos que divulgar o Evangelho de Jesus, tá? Tem gente que não gosta quando a gente fala do Evangelho. Isso é cansativo. Mas é no Evangelho que está o fundamento, a base para uma vida mais feliz. Tem aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, fora da caridade não há salvação, e diz assim: o maior mandamento. Aí eles está lá, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, eles pegam lá do Evangelho da Bíblia original e dão a explicação, os Espíritos explicam. E está assim lá no Evangelho: mas os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca à alça dos seus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, veio lhe fazer essa pergunta para o tentar: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus respondeu: amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, e de toda a vossa alma, e de todo o vosso espírito. Eis aí o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante a este: amareis o vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses 2 mandamentos. Isso está em Mateus 22, 34, 40. Aí os Espíritos também escrevem aqui assim: caridade e humildade, tal é, pois, o único caminho para a salvação. Egoísmo e orgulho, tal é o da perdição. Esse princípio está formulado em termos precisos nestas palavras: amareis a Deus de toda a vossa alma e ao vosso próximo como a vós mesmo. Toda a lei e todos os profetas estão contidos nesses mandamentos. E para que não haja mais equívoco sobre a interpretação do amor de Deus e do próximo, ajunta: eis o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro, quer dizer que se não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar o seu próximo, e nem amar o seu próximo sem amar a Deus. Portanto, tudo que se faz contra o próximo é o fazer contra Deus. Não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo.
todos os deveres do homem se encerram resumidos nessa básica, né? Nessa máxima, me desculpem, fora da caridade não há salvação. A caridade resume tudo, a caridade, tá bom? E Paulo, né? O apóstolo Paulo, né? E ele dizia assim, ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e mesmo a língua dos anjos, se não houvesse caridade, não seria senão como um bronze sonante e um símbolo relutante. E Paulo fala muito mais de muitas coisas que se ele fizesse, se não houvesse a caridade, nada poderia acontecer. Jesus nos trouxe grandes ensinamentos, tá bom? Amar ao próximo como a si mesmo e fazer a caridade. Isso resume um monte de coisa. E nós estaremos com certeza satisfazendo a vontade do nosso Criador. Nós temos que ser homens de bem. Porque a terra é um mundo de provas e expiações. Há ainda muito sofrimento e muita dor. Se nós formos homens de bem, nós estamos ganhando para nós mesmos, né? Muitas coisas boas que Deus vai nos enviando. Gente, falei um pouquinho do Evangelho. E dentro desse assunto mesmo, eu mesmo publiquei no nosso grupo uma frase que dizia assim, né? Quem se dedica a enxugar as lágrimas dos outros não tem tempo para chorar. Essas palavras são de Divaldo Franco, nosso irmãozinho que participa do nosso canal do YouTube, sempre me manda umas mensagens muito boas. Parou agora porque ele já está bem idoso, viu, gente? E ele está um pouco longe das suas atividades. Ele está que nem o Chico Xavier, lembra o Chico Xavier quando estava bem velhinho? O Divaldo lá, ele falou para mim, Maciel, eu estou numa situação agora que eu vou falar para você, só esperando chegar o meu momento. Divaldo. Aí então teve essa frase, né, de Divaldo: quem se dedica a enxugar as lágrimas dos outros não tem tempo para chorar. E eu escrevi, me veio assim, eu sou assim, quando um espírito quer escrever, eu obedeço e a gente escreve. E foi escrito assim: o trabalho no bem dignifica e esplandece a alma, traz conforto e esperança e nos fortalece diante de nossas tribulações. Nos ocuparmos em fazer a caridade ao próximo nos direciona no caminho do amor indicado por Jesus. Quando enxugamos as lágrimas por diversas maneiras do nosso irmão, saímos da ociosidade mental que é nociva à saúde espiritual. E assim, consequentemente, quando lágrimas brotarem dos nossos olhos diante de alguma aflição, o próprio Senhor Jesus a enxugará. Essa mensagem eu recebi ontem à noite, gente, eu achei tão bonitinha e estamos aqui passando para vocês. As pessoas perguntam como que eu funciono na minha mediunidade. A minha mediunidade são várias. E como eu estou um pouco restrito nas minhas atividades, devido à enfermidade da minha mãe, então os espíritos falaram assim para mim: você vai trabalhar mais à noite, não tem nada que ficar parado não, hein? Não tem nada que ficar parado não. Eu converso muito com meus mentores, viu? Para vocês que são médiuns, vocês sabem o que eu estou falando. Isso não é exclusividade minha, é de todos os médiuns. Então eu converso muito com eles. E houve um momento que eu falei: gente, tá difícil, tá complicado para mim, porque eu fico até meia-noite atendendo as pessoas, né, com muito carinho. Mas eu estou meio preocupado porque a minha mãe não dorme à noite. E o meu dia a dia é muito, tá bem tribulado, né? Ele falou: não, mãe, não tem problema não.
um dos meus eu falou assim, não tem problema não, vamos dar uma diminuída nas atividades no estado de vigília, para que você possa trabalhar ainda mais à noite, durante o sono físico, que é realmente. Então tem acontecido coisas maravilhosas à noite comigo. Eu quero passar essa experiência para vocês, que serve de experiências. Porque tem muita gente que não entende muito bem como que acontece a mediunidade, né? É como que nós, não é só eu não, você mesmo aí, também à noite, depois que você se entrega ao sono físico, o seu espírito, ele sai temporariamente do teu corpo, né, material, e fica preso pelo linhame. Aquele linhame não é rompido, ele só é rompido no momento do desencarne. Qualquer sensação, coisa de milésimo de segundo, e pum, o espírito volta para o corpo. É porque às vezes a gente acorda assustado, né, assim de noite, nossa, acorda assustado, sei lá, né? É a volta repentina do espírito por, às vezes, algum barulho, alguma coisa que acontece na casa ali, durante a noite, a gente desperta. É o nosso cérebro funcionando, o cérebro não para de funcionar. Então à noite eu tenho feito muitas atividades. Já fazia, agora estou fazendo mais. Uma coisa muito linda que eu quero passar para vocês. Eu tenho uma mediunidade também de cura. Eu tenho 2 mentores que são ligados à medicina, que fazem o atendimento a todos vocês que me procuram. E então eu estou indo para muitos locais acompanhados de espíritos, principalmente do meu mentor e do meu anjo da guarda. E sem ele, eu já falei, sem o meu anjo da guarda, que é o meu guia espiritual, por favor, Jesus, não me deixa sozinho, deixa o meu anjo da guarda comigo. Eu falo para Jesus. Então eu vou para cada lugar, gente, maravilhoso. E está acontecendo um fato muito bacana que eu quero relatar a vocês. Eu acho que outros médiuns também possam estar passando por isso. As pessoas que eu atendo, que são muitas, eu já recebi várias mensagens, dizendo assim, seu Maciel, olha, essa noite eu sonhei com o Senhor, né? Sonhei com o Senhor, e eu vi o Senhor, e o Senhor me trazia o meu pai, o Senhor me trazia a minha mãe, o meu filho, a minha filha, já desencarnados. E o Senhor ficava só olhando do lado e fazia a gente se aproximar, conversar. O Senhor aproximava a gente e parecia que o Senhor estava dando aquele amparo. Realmente está acontecendo muito isso. Então, muitas pessoas ficam aguardando a psicografia, mas através do sono físico, do sonho, nós também nos reencontramos com os nossos familiares e nossos entes queridos desencarnados, tá bom? Eu acho até mais bonito, porque depois a gente, quando lembra, a gente fica com aquela sensação do abraço, do beijo, da palavra, da presença do nosso familiar desencarnado. Ai, que coisa mais linda! Nilza Corsil, um abraço, filha. Deus abençoe você, Nilza. A Nilza está sempre lá no nosso grupo. Lá. Nossa, essa aí está sempre presente, né, Nilza? Então, está acontecendo muito isso comigo. E realmente, eu estou procurando intensificar as minhas atividades noturnas, né, por falta de tempo no estado de vigília, que é durante o dia. E olha, eu vou falar, gente, os meus amigos espirituais me levam para cada lugar. E às vezes eles me colocam de lá só para me ficar observando, para ficar olhando, eu fico só olhando. Deus abençoe o Senhor com muita saúde e sabedoria. Obrigado, a coisa mais gostosa que tem é alguém falar que Deus te abençoe. Então eu fico observando e as coisas que eles vão me mostrando. Às vezes eles me levam junto para atender uma pessoa doente, uma pessoa com problema. Gente, é maravilhoso. É maravilhoso. E então está acontecendo muito isso comigo, viu? Eu tenho muitos pedidos de psicografia, né? Muitas pessoas sofrendo aí com a perda do seu ente querido.
Então, às vezes eu peço, me manda a foto do seu familiar. Por que eu peço? Porque fica gravado aqui na minha memória. E quando eu, à noite, quando eu estou no sono, está gravado em mim a imagem e o nome da pessoa. Aí de repente eu estou lá na espiritualidade, os espíritos permitem que eu possa estar com esse ou com aquele. Oi, Cristina Rufino, um abraço para você. Tá? Oi, Cristina. Então, aí, quando eles permitem, né, que eu esteja com esse familiar, boa noite, seu Marcelo. Deus lhe retribua tudo em dobro. Vamos ver mais. Deixa eu ver se eu consigo. O Senhor é bênção. Cristina Rufino, todos nós somos uma bênção. Todos nós somos abençoados. Aí eles permitem que eu esteja com esse ou com aquele ente querido, desencarnado de alguém. Aí traz ele para mim, aí como eu sei de quem é o familiar, aí você que também está dormindo, o seu espírito está lá na espiritualidade, você já é achado e pum, aí a gente provoca o encontro, né? Então eles usam a minha mediunidade, porque são pessoas relacionadas aos meus contatos, né? Ao meu dia a dia, né? Aí olha, a coisa mais linda que tem é isso. E ontem, uma outra experiência também que eu acho bacana passar para vocês. Ontem à noite, geralmente, gente, é o seguinte, geralmente, à noite, depois que minha mãe dorme, tudo, atendi as pessoas, né? Aí eu vou fazer as minhas orações, tá? Eu digo a vocês todos, por favor, não durmam sem fazer uma prece, por mais simplesinha que seja. Eu faço as minhas orações. Primeiro eu faço as minhas, né, as minhas normais, particulares. Eu gosto muito de conversar com Jesus, conversar com meus amigos espirituais, com meu anjo da guarda. Adoro conversar com meu anjo da guarda. Depois eu faço as outras preces também em favor de todos aqueles pedidos que eu recebi, né? Aí eu mentalizo cada um de vocês, cada pedido. E geralmente eu gosto de sempre estar ajoelhado, viu? Então, ontem à noite, depois que eu fiz as minhas preces, eu estava cansado. Sabe? Ontem foi um dia bem tribulado aqui por causa da minha mamãezinha aqui. E você sabe, a gente tem que trocar fralda, a gente tem que cozinhar, tem que limpar a casa e ter comidinha na boca. E a gente fica, chega no fim do dia, a gente está cansado, está exausto. Fiz as minhas preces, aí falei, Jesus, por favor, me conceda mais uma oportunidade de trabalho na espiritualidade, mas que eu tenha um sono tranquilo. Ao pegar no sono, veja bem como é que é, né? Veja bem como que é. Aquele sono mais leve, quando a gente está começando a se entregar para o sono definitivo mesmo, eu comecei a ter uns sonhos ruins, péssimos, sabe? Mas não eram assim maus, não. Eu não vou falar para vocês o que era, porque não convém. Aí eu acordei e falei, cara, puxa vida. Aí voltei ao sono de novo, porque eu sou assim, eu vou e volto. De novo um outro sonho, uma outra situação, também ruim, né? Falei, cara, eu acordei envolvido com uma energia assim, esquisita. Eu falei, caramba, eu queria tanto descansar. Aí eu vi o que era, né? Porque os meus mentores me mostram, né? Falei, peraí. Aí eu fiquei bravo. Fiquei mesmo. Fiquei bravo. Eu falei, puxa vida. Eu vi que eram espíritos que naquele estado aí que eu estava, de um sono ainda fraco, né? Eu ainda estava bem próximo ao meu corpo, né? Márcia Machado. Boa noite, Márcia Machado.
estava ainda naquele início de sono físico. Isso acontece muito, viu, gente? Eles se aproveitaram e começaram a criar imagens, né, para me perturbar, para me incomodar, sabe? Eu percebi que era isso, tomei conhecimento que é isso, peguei, levantei, me sentei na cama, voltei, deitei de novo, falei, pois então tá bom, pois então tá bom. Já que vocês estão querendo me incomodar, mas eu sei, aí dei uma bronca nesses espíritos. Gente, eu agora dou risada, mas quando eu lembro algumas coisas que eu falei para eles, agora eu estou me lembrando que não foi eu exatamente que falei, foi um dos meus mentores que deu bronca neles. Deu bronca neles. Porque não são espíritos maus, são espíritos, costumam-se dizer, zombeteiros, perturbadores. Não tem o que fazer, fica perturbando os outros. E quando eles veem que a gente tem uma atividade muito forte, eles estão ali. Aí eu lembro que falaram assim, poxa vida, vocês não têm o que fazer, vão procurar algo mais importante para fazer. Eu lembro que eu falava assim, eu trabalhei o dia inteiro nessa minha casa, cuidando da minha mãe, agora eu tenho uma obrigação enorme para fazer pelas pessoas necessitadas. Por que vocês ficam me incomodando? Eu não gostei, eu falava para eles, eu não gostei, que coisa chata que vocês estão fazendo, estão me atrapalhando, deixa eu dormir sossegado, deixa o meu espírito trabalhar. Aí eu parei. Falei, agora eu vou voltar para dormir de novo, vou ver se eles vão novamente me incomodar. Mas mesmo assim, como eu continuei falando, é o seguinte, irmãos, puxa vida, gente, desculpa a minha sinceridade, eu falava, vão procurar o que fazer, gente, vocês estão aí na espiritualidade, né? Vão procurar ajudar alguém, fazer uma caridade. É o que eu vou fazer, é o que eu estou fazendo até agora. Por que vocês ficam me incomodando? Que coisa chata, eu falava. Como vocês são chatos. Tá bom então, agora eu vou parar de falar com vocês. Eu vou pedir a Jesus que abençoe vocês. Vou pedir para os Espíritos de Luz que os encaminhem, né? Para que vocês fiquem em paz. Mas deixa eu em paz também, porque eu tenho que trabalhar à noite. Aí eu voltei ao sono, eles não me incomodaram mais. Então são experiências que a gente vai passando e que é legal passar para vocês, tá bom, gente? Porque a espiritualidade tem muitos mistérios, tem muitos segredos que a gente vai adquirindo. Eu estou no espiritismo já há mais de 40 anos, né? Já fiz muita coisa, tenho uma bagagem muito boa, mas mesmo assim ainda é muito pequenininho. Eu ainda só, como eu costumo dizer, eu sou uma ferramenta que eu estou sendo afiada, sabe? Eu estou sendo afiada, uma ferramenta sendo afiada. E se não conseguir afiar nessa encarnação, vai ter que ser numa outra. Numa outra a gente fica bem afiadinho para trabalhar para Jesus. Eu adoro falar assim, trabalhar para Jesus. Aqui na Terra, nós somos os discípulos de Jesus. Se quer ser discípulo de Jesus, pois então seja um discípulo de Jesus. Sabe como? Amando o teu próximo, fazendo o bem e praticando a caridade. Eu marquei aqui um negócio que me perguntaram, gente. Não posso me demorar muito, mas são vários assuntos que as pessoas me perguntam, né? A Márcia dando risada, né, Márcia? Mas é assim. Sabe, Márcia, o Márcia Machado? Como eu tenho assim uma intimidade com os espíritos, né? Então, quando a gente tem essa intimidade respeitosa, a gente consegue interagir com eles. Sabe por quê? Gente, é o seguinte, o espírito nada mais é do que nós, sem o corpo, né? Então, para você conversar com o espírito, você não precisa enfeitar. Não, é como se nós estivéssemos conversando aqui, aqui de frente a frente. Porque o espírito, se ele era espírito bom, continua sendo bom. Se ele é espírito mau, continua sendo mau. Se ele era zombeteiro, continua sendo zombeteiro. Se ele era palhaço, continua sendo palhaço que gosta de zoar com os outros. Enfim,
Então a gente tem que conversar naturalmente, naturalmente com os espíritos, assim, naturalmente. Eu converso, naturalmente. Às vezes eu estou lá no meu quarto e eu percebo, assim, algum ruído, que eu sei, porque, veja bem, nem todos os ruídos são de origem espiritual, por favor, tá bom? Mas quando a gente sabe que não é um espírito, não é um espírito, não é um ruído da casa normal, né? Então eu vejo, falo, opa, peraí. Ou eu vejo passar na porta do meu, ele passa para lá e passa para cá, e balança a cortina, e vai e mexe na minha mãe, e vem e mexe na minha coberta. Eu falei, tá bom, peraí. O que você quer? O que você quer? Você quer me atrapalhar? Quer me incomodar? Você está precisando de alguma coisa? Aí eu chamo para conversar. Outro dia aconteceu um negócio e fez um barulho feio. Fez um barulho feio no meu quarto, sabe, gente? Era tarde da noite já. Eu estava atendendo ao mesmo tempo 5 pessoas. 5 pessoas. E fez um barulho forte. Eu falei, parei, me concentrei. Eu falei, peraí, meu irmão, você está aqui me incomodando, você está atrapalhando a minha atividade. Quem fez esse barulho é realmente um espírito? Se for, por gentileza, faça esse mesmo barulho lá na cozinha. Aí eu aguardei e fez o barulho ali na cozinha. Ali na cozinha. Fez. Ótimo. Então eu vou lá na cozinha lá conversar com você. Né? Eu vou lá na cozinha conversar com você. E fui, levantei à tarde da noite, vim na cozinha, senti aquela energia daquele espírito forte. Forte mesmo, gente. Sabe? E ele era um espírito necessitado. Ele estava ouvindo os meus atendimentos, de todas aquelas pessoas que eu estava conversando, cada um com um problema diferente. Ele também estava precisando de ajuda. Aí eu falei, então você provou que você está aqui e que você também está precisando de ajuda. Eu fiz uma prece para ele e ajudei esse espírito que se manifestou. Então os espíritos se manifestam quando a gente menos espera. A Márcia tem que estar preparado para ver eles, né? Senão tem um infarto. Ah, realmente, viu? Eu vou falar para você. Se você não estiver preparado, só um médium bem, um pouquinho de calo na mão aí, viu, gente? Tem que estar preparado, sim, para ter esse tipo de atitude, né? E porque que nem a Márcia falou, né? A gente tem que estar preparado, senão ela tem um infarto, né? Realmente. E eu, quando eu estou, às vezes, quando me é permitido, então eu quase não atuo muito na psicografia de desencarnados familiares, né? Às vezes eu recebo e já mando também, viu? Eu também já mando, né? Aí, às vezes, o meu mentor diz, ele me avisa antes, olha, nós vamos trazer um espírito aqui relacionado a esta pessoa. E de repente aquela pessoa me procura no zap, seu Marcel, a minha filhinha ou meu filhinho, eu não aguento mais aquele sofrimento todo. Então os meus mentores percebem que é um momento delicado, né? E aí eles me avisam. Aí eu pego a caneta na mão, né? E vou me oferecer a psicografia. E às vezes eu faço a psicografia, né? Eu faço a psicografia. E o que acontece? Às vezes eu nem estou psicografando, eu já estou com a pessoa no zap conversando. Eles trazem o espírito para mim. Porque ela falou, tem que estar preparado. Tem. Aí eu vejo o espírito daquela mocinha, né? Daquele mocinho, daquele velhinho, daquela velhinha. Aí eu falo assim, por acaso, vamos supor, sua mãe, ela tinha uma blusa assim, o cabelo era assim, a orelha era assim. É verdade, não, essa blusinha era da minha mãe. O nariz era assim, a orelha era assim. O cabelo era desse jeito. Aí me confirma, porque eu não gosto de mentira, eu não gosto de ser enganado nem pelos espíritos. Eu vejo
que aquele que está ali na minha frente é a mamãe dessa pessoa. Às vezes é um filho, uma menina, uma mocinha. Eu falo, minha irmã, a tua filha, eu estou vendo a tua filhinha aqui. Olha, eu estou vendo que ela tem o cabelo desse jeitinho. E ela tem ela está com uma blusa, ou um vestido, ou uma... Eu falo algum detalhe, porque tudo tem que haver comprovação. Ninguém, nós médiuns estamos sujeitos a sermos enganados pelos espíritos obsessores, que é onde que muitos médios se vangloriam. Eu recebi uma mensagem de um familiar do fulano, e às vezes nem não, é um engodo. É por isso que eu sempre falo para vocês, cuidado, hein, gente, com psicografias e com recados de mensagens de médios que vocês não conheçam, principalmente os que cobram, viu? Ó, quem cobra é sem vergonha. Eu já falei isso, eu já fui atacado um monte de vezes. Então é assim que acontece, a gente tem que estar preparado para ver os espíritos ali. Eu estou aqui com vocês agora aqui gravando, ó. Eu estou vendo aqui as silhuetas de alguns espíritos aqui. Eu estou vendo. Só que eu não os estou vendo de maneira completa, né? Eu estou vendo silhuetas, estou vendo energias, né? Formas. Mas eu sei que são alguns espíritos, não sei quem são exatamente. Eu sei que 2 são dos que trabalham comigo, né? Mas tem alguns ali, ó. É como se eles ficassem aqui na porta, olhando assim pela porta. Sabe quando você está numa sala conversando com alguém e alguém vai na porta assim e fica escutando? É assim que eles fazem, né? Porque a gente está falando coisa boa. Bem, então eu já falei mais uma experienciazinha para vocês. Então, comentaram aqui para mim, né, Márcia? Já tinha infartado, né? A Cristina. Cristina, eu tenho ajudado. Quem sou eu para ajudar alguém? Quem ajuda é Jesus Cristo, viu? Quem ajuda é Jesus, viu? Márcia Machado, sua filha. Aqui só pegou a mensagem da sua filha aqui. Eu não sei o que você está falando da sua filhinha. Viu? Nilza, a tua mamãezinha, né? Comentaram aqui, são vários assuntos, mas eu não vou poder falar tudo, sobre morte prematura. Pediram para mim comentar sobre morte prematura, porque tanto sofrimento na Terra, como evitar a obsessão, e sobre a comunicação entre os planos físicos, entre os 2 planos. Eu já comentei sobre a comunicação entre os 2 planos, falei sobre a psicografia e sobre o sono físico, né? A Terra está passando pela transição, os espíritos estão falando assim, tudo vai mudar. Então assim, tudo vai mudar. O contato o intercâmbio entre espiritualidade e mundo físico vai ser totalmente diferente, vai ser muito mais aprimorado. A psicografia vai ficar para trás. Então está começando a acontecer agora os encontros pelo sonho físico, viu? Pedi oração para minha filha e ela está bem melhor. Tá. Dona Márcia. Me pediu para sua filhinha, ela está melhor, graças a Deus. Fico feliz. Então está mudando tudo. Vai chegar num ponto, quando a Terra já estiver bem avançada nessa transição, em que a comunicação entre nós encarnados e os desencarnados vai ser uma coisa quase que natural. Em outros mundos é uma coisa natural. Então, eles já estão treinando a gente, sabe? Estão provocando o reencontro, a comunicação de desencarnado e encarnado no sonho, no sono físico. No sonho, durante o sono físico. Mas vai ser muito melhor do que isso. Então nós tínhamos comentado. É como evitar uma obsessão, sermos uma pessoa boa, sermos uma pessoa caridosa, termos boas atitudes,
fazemos uma reforma íntima, tá? Não praticarmos a maldade, a gente evita não sermos obsidiados, tá? Não frequentar lugares promíscuos, lugares nocivos a todos nós. Aí nós vamos estar evitando uma obsessão, uma aproximação de um espírito, de um irmãozinho inferior. Nós temos que ser homens de bem, pessoas de bem, tá? Evangelizadas. Não importa a religião, hein, gente? Não importa. Aí a gente evita uma obsessão, tá? Como que eu vou evitar uma obsessão se eu sou uma pessoa má? Como que eu vou evitar uma obsessão espiritual se eu só vou em lugar ruim? Se eu sou um criminoso, se eu sou um bandido, se eu sou um desonesto, se eu sou um corrupto, se eu só faço maldade, se eu desejo mal para o outro, se eu chuto o cachorro, se eu chuto o mendigo, se eu não respeito as outras religiões. Então, né, nós temos que mudar. Reforma íntima. Tá bom? Aqui, eu estou falando tudo rapidamente, porque se eu for me alongar, gente, quando eu começo a falar, eu não paro mais. Até tem um mentor meu que sempre fala isso para mim. Ei, você também fala, hein? Quando você começa, hein? Fala, eu puxei para algum de vocês aí também, porque você tem um mentor meu que, quando ele começa a escrever, dá 3, 4 folhas de caderno aqui, viu, gente? E aí também perguntaram, por que tanto sofrimento na Terra? Porque a Terra ainda é um mundo de provas e expiações. Estamos aqui para resgatar dívidas que nós contraímos perante as leis de Deus, né, no decorrer de nossas tantas outras existências. Então, ainda é na Terra a melhor ferramenta para a lapidação do espírito, né, para a limpeza do espírito, para a evolução do espírito, ainda é a dor e o sofrimento aqui na Terra. Tá? Então, é por isso que na Terra ainda tem muito sofrimento, tem muitas catástrofes acontecendo, muitas coisas ruins. Ainda existe aqui, só um minutinho, deixa eu ver uma coisa. Então aqui na Terra, muitos espíritos que vieram do umbral, né, tá? E eles estão aqui na Terra, encarnados e desencarnados. Então, por isso que está acontecendo tantos homicídios, tantos latrocínios, tanta maldade. Mas eles estão sendo retirados, viu, gente? Eles estão sendo retirados. Então, a Terra ainda, infelizmente, infelizmente de um lado, infelizmente de outro, porque a dor e o sofrimento é que limpa a gente, tá? Você sabia que quando uma pessoa está passando por uma enfermidade grave, nós temos dó, nós temos pena. Eu tenho dó da minha mamãezinha ali, do estado que ela está, eu tenho dó, mas eu sei que para ela é importante, né? A Cristina, mas é preciso saber sofrer. Você acha egoísta? Então a gente tem pena das pessoas que estão sofrendo. Eu gosto de ir no hospital. Eu vou fazer minhas preces, eu visito um. Esses dias eu tive internado, minha mãe teve internado, eu também tive internado junto com ela. Então eu fico vendo, eu fico concentrado e a gente fica triste de ver. Mas uma pessoa que está num leito, seja do hospital ou na sua própria casa, que está passando por uma enfermidade grave, gente, olha, muitos não aceitam, mas os espíritos nos ensinam, sempre nos ensinaram que cada segundo de dor significa muitos anos de evolução para o espírito. Cada segundo de dor e sofrimento para ele, é como se fosse um diamante, sabe? É um diamante, é uma pedra preciosa para a sua evolução. Porque quando ele chega na espiritualidade, todo aquele sofrimento que foi terrível, ele olha e ele fala, meu Deus, foi difícil, mas eu venci. Não devo mais nada, entre aspas, né? Não devo. Tudo que eu tinha que pagar, agora eu paguei com todo esse sofrimento que eu passei. E vamos partir para a próxima etapa, porque nós não paramos de evoluir, né?
Então, a Terra ainda é isso, viu? Aí perguntavam, comentaram, por que tanta morte prematura? Crianças, jovens. Vamos ser rápido também aqui. Acontece muito de uma criança desencarnar como bebê, com alguns meses de vida, com 1, 2, 3 aninhos de vida. Eu vou resumir. Por exemplo, vamos ver se vocês me entendem. Eu vou dar um exemplo. A gente está vendo aí muitos jovens sendo mortos, né? E eles teriam que ficar na Terra, mas eles foram assassinados, por exemplo. E eles vão voltar para cá. Mas eles vão voltar para cumprir o restante do que eles tinham que fazer aqui na Terra, e eles virão beneficiados por muitos abrandamentos, por merecimento, porque eles foram uma vítima. Então eles vão viver pouco tempo aqui na Terra. Alguns espíritos, algumas crianças, bebês também nascem e morrem em pouco tempo. Também geralmente é uma provação ou uma expiação para os próprios pais, tá? O pai e a mãe precisam passar por aquele momento, por alguma razão. É a lei de causas e efeitos. Por exemplo, uma pessoa que numa outra vida matou uma criança. Eu vou dar um exemplozinho bem facinho para vocês. Ela matou uma criança. Agora ela está aqui, ela vai ser mamãe, e o bebê dela morre. Aí com 2, 3 meses, ou com 2 aninhos de idade, ali 3 aninhos de idade, morre. Aí xinga a Deus. Mas por quê? É uma expiação para ela. É a dor da perca do filho que ela está sentindo agora, em tenra idade, que ela provocou numa outra família, em outra vida, né? E há muitos espíritos também que vêm e ficam aqui por pouco tempo, apenas para cumprir um restinho de uma missão que ficou para trás. Ou então, para dar um ensinamento para o pai e para a mãe. Ou então, acontece nesses casos de aborto. Hoje, a nossa juventude, a gente vê aí essas meninas, 13, 14, 15 anos, tudo engravidando. E aqui onde eu moro, aqui eu vejo mocinhos de 15, 16 anos, com um bebezinho no carrinho e a barriguinha já grande, né? Então, e muitos, então, fazem um aborto. E é um crime. E isso tem que ser reparado. Então, numa outra encarnação, com certeza a mulher que provocou o seu aborto, né, que poderia achar uma outra alternativa, não precisava matar o corpo que estava dentro dela, a criança que estava ali. Tem sim várias alternativas. O governo hoje ajuda muito, né? E não, matou, provocou aborto, e ela vai pagar por isso. Então, numa outra encarnação, o primeiro bebê que ela tem está tudo feliz. Que felicidade, meu primeiro filho, né? Outra vida, né? Marido contente, e ela contente, todo mundo feliz, com a roupinha, sapatinho, carrinho. Que coisa mais linda. Passa 1 mês, 2 meses, o bebê morre. Daí o cumprimento da lei de causas e efeitos. Mas existe muito mais coisa para falar sobre isso, viu, gente? Bem, o que nós tínhamos que falar era isso. Deixa eu tomar um golinho de água aqui na minha canequinha. E vou me despedir de todos vocês. Liege, Márcia, Cristina, deixa eu ver aqui. Tem mais gente aqui. Tem bastante gente aqui. Que legal. Pois, gente, é o seguinte. Eu vou encerrar esse meu vídeo ao vivo. Esse vídeo aqui ele vai para o canal do YouTube. Gente, por favor, se você não está no nosso canal do YouTube, vai lá, se inscreve, viu? Tá? Assiste, tem mais de 600 vídeos lá. Assiste lá um videozinho, dá um joinha, faz um comentáriozinho, divulga, gente, essa coisa boa.
né? O meu canal do YouTube não é para mostrar mulher bonita, homem bonito, carros bonitos importados, né? Não é para vender coisas bonitas que depois a pessoa não recebe, né? Não, é para falar de Jesus, é para falar da espiritualidade, é para passar mensagens de paz, de esperança, de conforto, né? Então, se inscreve lá no nosso grupo, divulga, passa aí. Você tem um parente que está com problema? Tem os nossos grupos, tem os nossos chats do WhatsApp que nós atendemos. Nós temos uma equipe de médiuns maravilhosos, todos os médiuns de cura que foram escolhidos pela espiritualidade. Os meus mentores escolheram, consultou, analisou bonitinho. São médios capacitados, cheios de amor para dar. Cheio de amor, cheio de carinho e cheio de capacidade mediúnica, viu? Cheio de vontade de realmente fazer aquilo que Jesus tanto pediu. Enxugar a lágrima do seu próximo, né? Então, se inscreva no nosso grupo. E se vocês precisarem, pode solicitar o meu zap particular mesmo, para poder, pode indicar para alguém também. E eu acho muito bonito tem muita gente que ainda sofre muito. Desculpa que eu estou vendo um recado ali. Que sofre muito, né, com a perca do seu familiar, né? É o assunto que mais se releva, né? A perca do ente querido. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu tenho tantas experiências sobre a imortalidade da alma, do espírito, sabe? E o próprio Cristo, ele provou isso. Então, não se entregue à dor e ao sofrimento com a perca do seu familiar, porque você não o perdeu. Não, vocês se separaram temporariamente, porque logo vocês vão estar juntos novamente. E enquanto ele está lá e você está aqui, há um intercâmbio entre vocês. O teu filho, a tua filha, teu esposo, a tua esposa, gente, entenda, sabe? E eles não deixam de existir, eles não somem, eles não viram fumaça, não. Eles continuam vivos com a sua individualidade, sentindo mesmo prazeres que tinham, o mesmo amor, o mesmo carinho, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, gente. Cristina, né? Eu sofro, eu fico até envergonhado de sofrer. Não devemos nos envergonhar quando nós sofremos. É natural para quem ainda não tem um conhecimento mais amplo da espiritualidade, sofrermos realmente com a perca de um ente querido através da morte física. É natural, não se preocupem. Eu sempre digo assim, chore mesmo, lembre mesmo, nunca esqueça, porque eles não te esquecem, mas que sejam lágrimas de esperança e nunca de revolta. Porque se você que fica aqui na Terra se revolta, se entrega ao desânimo, perde o prazer da vida, se torna uma pessoa negativa, automaticamente toda essa vibração chega para eles. Então eles ficam tristes, viu? Eles ficam tristes. Eu converso com espíritos, eles falam, por favor, meu irmão, diga à minha mamãe que eu estou assim, 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 eu estou vendo ela sofrer, eu estou vendo ela chorar. Fala para ela não ficar desse jeito. Fala para ela jogar aquele brinquedinho meu, dá aquele brinquedinho para outra criança, não ficar olhando muito para ele. Sabe, são coisas assim que eles falam, né? E então, não sofra, continue a tua vida aqui na Terra. Eles cumpriram a missão deles, você tem que cumprir a tua.
É isso aí, gente. Bom, vamos encerrar o nosso vídeo ao vivo. Eu estava aqui fazendo uma prece. Vamos fazer uma prece. Eu vou fazer uma prece para todos vocês nesse momento. Só um minutinho. Fazer uma prece de encerramento. Ok, só um minutinho, gente. Quando vocês puderem, coloque um copinho com água nas suas preces noturnas. Agora não vai dar tempo para vocês, não. Pegue um copo com água e deixe do seu lado. Eu vou fazer uma prece acompanhado de dois espíritos dos meus mentores. Eu tenho um dos espíritos que me acompanha. Ele, em outros segmentos religiosos, ele se apresenta como o preto velho, mas aqui comigo ele não é um preto velho, ele é um espírito que gosta de fazer o bem. E ele atende muitas pessoas aqui por meu intermédio, no benzimento aqui, né? Às vezes dá alguma receitinha, aí ele vai lá no hospital, ele vai na casa da pessoa, ele gosta muito de mexer com feridas. Tem um outro mentor meu, ele é um médico, né? Ele foi um médico na outra encarnação, ele atua como médico também. Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus. Vamos elevar o nosso coração, a nossa alma, e vamos rogar ao Divino Mestre a misericórdia de podermos sermos assistidos pelas entidades espirituais que estão carregadas de amor, de bondade e benevolência. Vamos pedir autorização a Jesus para que sejamos visitados durante esta noite, que a água que nós colocamos possa ser fluidificada, energizada, que suas moléculas sejam transformadas em elementos curativos para esta ou aquela doença, aquela dor. Se você tem uma ferida, um ferimento, passe a água. A gente está longe, mas fica perto, né? Pai nosso que estás nos céus, santificado meu Senhor, seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa, meu Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes, meu Senhor, cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque vosso é o poder, é o reino e é a glória para sempre. Ave
Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Que assim seja. E eu peço aos meus mentores, eu peço a todos os espíritos de luz, espíritos bons que atuam em nome de Jesus. Eu peço às falanges espirituais do Dr. Bezerra de Menezes, do Dr. Freitas, eu peço com humildade e fé que orem por todos esses irmãos que vão assistir, que estão assistindo esse vídeo, que visitem aqueles que estão nos hospitais, nas cadeias, nos asilos ou na beira de uma calçada, aqueles que estão em sua residência, passando por um momento difícil, uma tribulação que está causando-lhe amargura e medo, que eles possam abrandar a depressão. Muitas pessoas que estão nesse momento passando pela depressão, a depressão é uma doença silenciosa e perigosa. Senhor, tenha misericórdia. Eu peço a esses irmãos espirituais, abram a vista dessas pessoas que estão fechadas e presas na depressão. Ponde, Senhor Jesus, no coração de todos um pouquinho do vosso amor, da vossa paz. Que um raio, uma faísca da tua luz possa clarear essas mentes, esses corações que se sentem nesse momento oprimidos e amargurados, doentes, envolvidos pelas enfermidades físicas, morais e espirituais. Porque a tua luz é que espanta a escuridão. Porque a escuridão é a ausência da luz. Aonde há luz, não há escuridão, não há trevas. E aqueles que habitam as trevas sentem-se incomodados pela luz e se afastam. E essa luz que vem de Jesus e que vem de Maria de Nazaré, é cheia de poder. Nós, espíritos, ainda imperfeitos, não temos a mínima condição de dirigirmos o nosso olhar a essa luz, porque essa luz de Jesus é muito forte, nós apenas sentimos reflexos dessa luz, e só esses reflexos já nos fazem bem, nos trazem conforto, cura, nos trazem paz e nos trazem amor. A todos vocês, me perdoa, gente, essa tossinha. A todos vocês, eu desejo a paz de Jesus. Fizemos a nossa prece com esses espíritos. Tem um espírito aqui olhando para mim aqui, ele está muito feliz, viu? Ele não é um dos meus mentores, não. Não é. Está muito feliz. Porque quando a gente faz esses momentos de prece, é por isso que eu falo, na sua casa, faz o evangelho no lar, gente. E espíritos se aproximam, sabe? É como se você acendesse uma fogueira. Aquela fogueira, ela clareia e ela atrai. Ela atrai pessoas, atrai um monte de insetos. Não é assim que acontece aqui? Porque a luz atrai, porque a luz quebra a escuridão. Aí os espíritos veem aquela luz e se sentem curiosos, e eles estão sofrendo, eles se aproximam, se sentem bem, se sentem acalentados e acabam sendo ajudados e encaminhados para um tratamento.
assim que os espíritos de luz que atuam em nome de Jesus fazem. Por isso, orai e vigiai, praticai a caridade, sedes bons, sejam homens de bem, amem a Jesus e, sobretudo, amem a Deus. Isso nos traz a felicidade espiritual, tá bom? A felicidade que Jesus tanto falou, a felicidade do espírito, porque a felicidade do mundo é temporária, ilusória, mas a felicidade do espírito é eterna. Uma boa noite a todos. Para quem está chegando, a Dona Norma Tavares. Ai, como eu adoro a Dona Norma. A Dona Norma também está com a mãezinha dela lá no hospital, né, Dona Norma? A gente está acompanhando. Nós temos também o Adriano também. Ah, o Adriano está lá também no hospital. Ele também está lá no hospital com as coisinhas aqui, as coisinhas tudo. Ele é otimista, o Adriano. Adriano, um abraço. Deus abençoe você. Ah, Deus abençoe todo mundo. Ai, meu Deus. Eu fico feliz de ver esse movimento todo aqui. Boa noite a todos. Fiquem na paz de Jesus e na paz de Maria. E fiquem com a vibração intensa desses espíritos bondosos e amorosos. Que assim seja. Obrigado por vocês existirem na minha vida, porque vocês são a razão de eu estar já há todo esse tempo me esforçando e trabalhando e levando para todos vocês a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, as mensagens da espiritualidade e procurando fazer o que eu posso para ajudá-los. Boa noite. Fiquem com Deus.